Hoje a aula é muito interessante, a gente está muito feliz de fazer essa aula, porque é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, me Sim. perguntam. É o seguinte, como que ocorre, doutor Cristiano, a queima de gordura no nosso organismo? Porque muitas vezes me falam o seguinte: existe um alimento que queima gordura, existe um procedimento que queima gordura, como é que essa gordura sai do meu corpo? Então hoje você vai entender todos esses detalhes. Fica com a gente até o final da live para que você entenda como que acontece a queima de gordura dentro do seu corpo, para que você não se engane mais com o chazinho que queima gordura, não é, doutor? Tem muita enganação por aí, né? E não falta, né, conhecimento falso, não falta informação equivocada, infelizmente, né? E com essa história, né, de conhecimentos falsos e informações equivocadas, as pessoas têm, né, cada dia mais se baseado em falsos preceitos e perdido seu tempo e sua saúde, com procedimentos que não vão levar a lugar nenhum, com chás, com shakes, que vão fazê-las perder tempo e dinheiro e não ter um resultado consistente, né? Primeira pergunta que sempre me fazem, amor, como que funciona o tecido adiposo? É as nossas células de gordura, onde nós armazenamos gordura? Como que funciona isso? Então, primeira coisa, né? A gente fala aqui de emagrecimento. Então, dentro do contexto de emagrecimento, é muito importante nós termos o conceito de adiposidade. Então, o que é adiposidade? Adiposidade é a quantidade, a proporção de massa gorda, de massa de gordura que um corpo tem, né? De qualquer ser vivo, inclusive do ser humano, né? Então, é importante dizer isso, por quê? Né, eu vou dar um exemplo aqui. O peso por si só pode enganar grandemente, né? O peso por si só ele pode enganar pelo seguinte. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ter o peso dela constituído de diversas combinações. Então, eu vou dar um exemplo de pessoas que têm o mesmo índice de massa corpórea. Eu posso pegar dois homens ou duas mulheres. Não pegar dois homens, porque eu tenho um exemplo aqui do homem que fica mais claro para vocês. Mas isso é para homem e mulher, claro, né? Então, dois homens com a mesma altura e o mesmo peso. Certo. Então, vamos imaginar um homem de 1,80 m com 100 quilos. Certo. Um outro homem de 1,80 m também com 100 quilos. Ou seja, eles têm o mesmo índice de massa corpórea, o mesmo famoso IMC, que todo mundo já sabe o que é. Isso aí eu tenho certeza que vocês sabem, né? Agora, compara. Um homem é o Mike Tyson. O outro é um senhor obeso, de 60 anos de idade. E os dois têm o mesmo peso na balança. Os dois têm o mesmo peso e têm a mesma altura. Portanto, têm o mesmo IMC. O que vocês acham? Esse senhor obeso, de 60 anos, e o Mike Tyson, são iguais? O peso deles é igual? É constituído das mesmas coisas? Só porque na balança o número é igual? É isso que tem que ficar na cabeça de vocês. Muitas pessoas focam somente no peso. É claro que o peso é importante, sim. Mas a gente tem que saber do que é feito aquele peso. Uma pessoa tem 80 quilos, sendo que 70 quilos, 65 é de massa magra, é músculo, e os outros 15 só que é de gordura? E o outro, que é exatamente o contrário, que ele tem 15 quilos de massa magra, 20 quilos de massa magra e 60 quilos e 80 quilos de massa gorda. É igual? Então, as proporções interessam, pessoal. Isso se chama composição corporal. A live de hoje não é sobre composição corporal, mas eu preciso falar disso para dizer que a quantidade de gordura no corpo interessa mais do que o peso. E é claro que muitas vezes a quantidade de gordura vai definir o peso. Mas nós podemos ter duas pessoas com o mesmo peso, com a mesma altura, e um ter só massa magra, ser músculo puro, que é o Mike Tyson. Ele tem o IMC dele de obesidade mórbida. Se a gente calculasse. Mas ele não tem nada de obeso, porque o homem é pesado de músculo. Só que a maioria dos homens que tem a altura e o peso dele não estão pesados porque tem muita musculatura. A maioria, a grande maioria, quase 100%, estão pesados porque tem muita massa gorda. E aí entra o conceito de gordura, de massa gordurosa. E é isso que a gente tem que combater. Quando a gente fala em emagrecimento, não é simplesmente perder peso, é perder massa gorda. Às vezes se trata até de ganhar peso, porque se você ganha massa magra, o músculo pesa muito. Então essa pessoa ganhou massa magra, mas no final ela está emagrecendo, porque ela ganhou músculo, e o músculo ajuda a queimar gordura.
Mas se ela está ganhando massa gorda, a maioria... Vocês podem ter certeza que a maioria das pessoas ganham peso porque estão ganhando massa gorda. E aí que é o problema. Então, você me perguntou, né? Primeira coisa, onde a gente armazena gordura? Foi isso, né? Foi isso. Como ocorre a queima? Não, onde você armazena Onde gordura. armazena gordura. Então, os locais preferenciais de armazenamento de gordura no nosso corpo são debaixo da pele, a gente chama de gordura subcutânea, a gordura que está logo debaixo da pele no corpo inteiro. É como se fosse uma capa que a gente veste de gordura. Né? Imagina um macacão, uma capa que você veste o corpo inteiro. Então, debaixo da pele, ao longo do corpo inteiro, praticamente, a gente tem gordura. Isso chama gordura subcutânea. Então, outros 2 locais de armazenamento de gordura são as vísceras. Então, isso acontece principalmente na região do tronco, mas principalmente ainda na região do abdômen. E algumas mulheres, principalmente, armazenam muito na região dos quadris, das nádegas e das coxas. Essa gordura é armazenada dentro de células, né? Que a gente chama de adipócitos. Adipos, do grego, vem de gordura, tá? Então, são células de gordura, adipócitos. Essas células de gordura, né? Vai mostrar para vocês aí como é que elas são, né? Elas são redondinhas, né? São células que têm por objetivo armazenar essa gordura do nosso corpo, né? E elas vão definir se a pessoa está obesa ou não, né? Depende da quantidade de gordura que essas células armazenam e da quantidade dessas células que uma pessoa vai ter. Entendi. Tá bom? Doutor Cristiano, outra dúvida do pessoal muito frequente, essa dúvida, é o seguinte: por que o nosso corpo armazena gordura? Então, por que o alimento que eu consumo, parte dele é armazenado? Como que acontece isso, né? Por que o nosso corpo armazena gordura? Uma coisa que ninguém quer, né? Sim. Mas o corpo é tão inteligente, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita, uma engrenagem perfeita, né? Por que então ele armazena gordura, algo que faz tão mal para a nossa saúde? Então, isso inicialmente é uma coisa positiva, o armazenamento de gordura. Né? Tudo que acontece no nosso corpo, ele parte de um ponto positivo. Agora, o desequilíbrio que nós promovemos no nosso corpo e que o ambiente promove também, é que é responsável pelo o que seria inicialmente positivo se tornar negativo. Entendi. Então, o armazenamento de gordura nada mais é que um mecanismo de defesa do corpo para guardar energia. O corpo, ele sabe muito bem que na pré-história, por exemplo, na história da humanidade, o ser humano não tinha acesso à alimentação o tempo inteiro, como a maioria dos animais, né? Até hoje, eles não têm acesso à alimentação o tempo todo. Então, o ser humano não era diferente. Ele vivia num ambiente inóspito, onde ele comia eventualmente. E aí, o que acontece? Se ele dependesse só da energia do alimento consumido naquele momento, se ele ficasse um tempo mínimo sem se alimentar, ele morreria. E cairia morto por falta de energia. Então, o que o organismo inteligentemente preparou? Né? O que essa arquitetura divina fez? Fez com que o corpo aprendesse a guardar uma parte da energia consumida nos alimentos sob a forma de gordura. E fizesse um estoque de reserva, de forma que se esse corpo ficasse um determinado período sem se alimentar, ele teria aonde recorrer para extrair, né, tirando desse estoque, dessa sobra, tirando a energia necessária para manter aquele corpo vivo até que aquele ser humano conseguisse ter acesso novamente a uma alimentação nova. Né? Então, esse estoque de energia ele é importante para a sobrevivência do ser humano. Doutor Cristiano, mas quando a gente alimenta, né? Então, eu vou aproveitar muito que o doutor Cristiano aqui, médico, endocrinologista, nutrólogo, está com a gente usufruir de um conhecimento bem profundo hoje. Quando nós nos alimentamos, então nós consumimos arroz, feijão, legumes, verduras. Como que acontece? O nosso corpo usa esses alimentos, ele armazena esses alimentos. Como que eu sei? Depende da quantidade de alimento que eu consumo, que ele armazena. Como é que funciona? Então, quando nós ingerimos os alimentos, a gente tem que imaginar que os alimentos são um conjunto de vários nutrientes diferentes. Então, não são todos iguais. Os alimentos não são todos iguais, as calorias não são todas iguais. E aí vem o problema da contagem de caloria que vocês vão aprender aqui, né? Que infelizmente hoje em dia os métodos de emagrecimento se baseiam em contagem calórica. E isso é um preceito que não funciona.
Por quê? Porque as calorias não são todas iguais. E ao longo das nossas lives vocês vão entender por que as calorias não são todas iguais. Por isso que não basta contá-las. Isso é uma simplificação que não atende às nossas necessidades. Não é uma continha exata, né? Não existe Como caloria isso, a mais, então eu paro de emagreço. Não, né? Engordar não é comer mais caloria do que se gasta, como se diz por aí. Essa é a verdade, né? Então, quem engorda não quer dizer que está consumindo mais caloria do que está gastando. Isso é o que se fala para você. Eu sei que você ouviu isso durante anos, né? Contagem calórica, que as pessoas estão engordando porque elas estão consumindo mais do que estão gastando. Não é simples assim, tá bom? Porque o nosso corpo não é uma máquina a vapor. Nosso corpo é uma máquina biológica que funciona baseada em hormônios. E são esses hormônios que vão comandar, organizar e dirigir os processos do nosso organismo, inclusive os processos de armazenamento ou queima de gordura, tá? Então, não tem muito pouco a ver com calorias na quantidade e muito a ver com a qualidade desses alimentos. Qualidade. Então, você me perguntou, quando nós consumimos alimentação, a gente está absorvendo esses nutrientes e cada conjunto de nutrientes tem funções determinadas. Então, nós consumimos proteínas, que têm funções mais estruturais, consumimos gorduras, que também têm funções estruturais, tem a base da fabricação de alguns hormônios que são necessários que a gordura é necessária para fabricar esses hormônios. Então, a gordura é fundamental para a saúde, tá? Isso é um conceito que, infelizmente, se quebrou nos últimos anos, né? Fez-se da gordura um demônio, que ela não é, né? Os carboidratos também são necessários, carboidratos complexos, carboidratos simples, para fornecimento de energia imediata e também de forma estrutural também. E os micronutrientes, que vêm as vitaminas, os minerais, né? Então, toda essa gama de nutrientes é absorvido no nosso corpo. E quando eles são absorvidos, o destino deles no nosso corpo, quem vai ditar são os hormônios. Olha só. Então, são esses hormônios que vão dizer, esse alimento vai ser transformado em reserva, esse vai ser queimado, esse vai ser usado para construir um músculo, esse vai ser usado para construir o cérebro, esse vai ser usado para formar um hormônio, esse vai ser usado para formar uma enzima que é necessária para a digestão, esse vai ser necessário para formar uma enzima que é necessária para o metabolismo funcionar, para as reações químicas. Então, todas as funções orgânicas são administradas pelos hormônios. E é assim que funciona. Interessante. Então, cada alimento que eu consumo, ele tem uma função, né? E aí, não é o excesso da quantidade. Que eu vejo muito pessoas se alimentando com pequena quantidade. Pessoas que comem pouco, mas não conseguem emagrecer. Talvez ela precisa mudar a qualidade dos macro e micronutrientes de cada refeição. Eu diria até mais, né? Essas pessoas estão comendo pouco, eu nem diria, mas não conseguem emagrecer. Eu diria, elas estão comendo pouco, por isso não conseguem emagrecer. Por isso. Né? Porque elas estão comendo uma alimentação pobre. E uma alimentação pobre, o que acontece? Quando você faz restrição calórica, o teu metabolismo despenca. O metabolismo fica lento. Fica lento, porque faltam os nutrientes necessários para girar a engrenagem do metabolismo. Nosso metabolismo é como se fosse uma engrenagem, uma máquina. Sim. Só que essas engrenagens são formadas de nutrientes. E elas são lubrificadas, inclusive, por nutrientes. Então, se você se alimenta com restrição de caloria, essa engrenagem trava, teu metabolismo despenca. Então, você vai fazer uma restrição de 30% das suas calorias, o teu metabolismo, dentro de 1 mês, 2 meses, cai 40%, 50%. Essa conta não fecha, não é? Por isso que, então, as pessoas não emagrecem e, se emagrecem, voltam a engordar quando fazem dietas restritivas, que foi o que eu falei ontem, até no efeito sanfona, que foi o tema. Elas voltam a engordar, geralmente engordam mais do que estavam antes, e cada dieta restritiva, elas têm cada vez mais dificuldade para emagrecer e cada vez mais facilidade para engordar novamente. O metabolismo vai ficando cada vez pior, né? Entendi. Doutor Cristiano, outra dúvida que o pessoal me pergunta muito. Nutri, mas como que eu elimino gordura? Então, a minha gordura, quando eu começo a fazer um plano alimentar verdadeiro, uma dieta anti-inflamatória, que não tem nada a ver com contagem de calorias e não tem nada a ver com quantidades, né? Então, isso a gente deixa bem claro. Eu elimino essa gordura, então, pela urina? Eu elimino pelas fezes? Eu elimino pelo suor? Eu recebo todas essas perguntas. Sim. Por onde é eliminado a gordura quando eu estou fazendo um tratamento real?
que eu elimino só a gordura? Então, aí nós vamos desmistificar os shakes, os chás emagrecedores, as substâncias emagrecedoras que se fala por aí, tá, pessoal? Existem sim suplementos que podem te ajudar no emagrecimento, mas eles não têm como te ajudar se todo o restante não tiver feito. Então é como se fosse. Já viu aquele prédio que tem lá na Arábia, que é o maior prédio do mundo? Uhum. Tem uma torrezinha lá na ponta dele. Esses dias até colocaram uma aeromoça lá, uma moça vestida de aeromoça, de uma determinada companhia aérea lá, fazer propaganda. Então imagina aquela torre. Então, esse suplemento é aquela torrinha lá na ponta do prédio. É a pontinha do prédio. Agora, você já viu uma torre colocada no chão? Não tem alicerce, não tem nada. Então, para você colocar aquela torrinha que está lá em cima, você tem que construir o prédio todo. Então, esses suplementos só vão ter alguma efetividade depois que todo o básico está muito bem feito. E na grande maioria das vezes, eles nem são necessários. Essa é a realidade. Chás emagrecedores, esquece, pessoal. Isso é bobagem, chá emagrecedor. Por quê? Porque chá nenhum vai derreter caloria. É isso que as pessoas imaginam, que ela vai tomar um chá, vai derreter e vai sair na urina. Não é assim que você elimina gordura. Não é assim que você... Não existe esse negócio de derreter gordura tomando um chá ou tomando um determinado elemento. E se fosse, era fácil, hein, doutor? Não, quem dera. Até podia ser. Não é mesmo? Eu até gostaria que fosse, que todos nós vivemos lutando, né, contra essa questão. Mas quando estamos no conhecimento certo, nós vencemos a luta. A questão é essa. A luta é de todos, mas a vitória é daqueles que conhecem como lutar. Isso mesmo. Né? Então, por que nós vencemos dia após dia a luta contra a obesidade? Porque nós temos conhecimento que liberta. Né? Então, é isso que nós queremos que as pessoas absorvam e quebrem os conceitos equivocados que estão enraizados, estão concretizados, igual um cimento seco que está grudado ali, na mente delas, porque isso é dito durante décadas. Essas mentiras estão sendo ditas durante décadas. E quem está ganhando com isso é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Uhum. Na indústria alimentícia, que vende cada vez mais produtos de emagrecimento, diet light, que não emagrecem coisa nenhuma, e a indústria farmacêutica que ganha com as doenças advindas da obesidade. Né? Hoje em dia aí são as mais variadas. Se você está acima do peso e você tem alguns problemas de saúde, há a maior chance de que, se não todos eles, quase todos eles, sejam por causa do seu excesso de peso. Mesmo aqueles que você nem imagina. Tá? Então, e aí com isso a indústria farmacêutica está vendendo medicamento às pampas aí, as pessoas cada vez mais doentes. Né? Não estão, quanto mais consomem medicação, mais doentes elas ficam. Então, remédio tem seu lugar, sim. Não estou falando que eu sou contra a medicação, mas do jeito que se usa hoje em dia, indiscriminadamente, sem corrigir a causa do problema, não tenha dúvida que não é o caminho. Não é o caminho, né? Com certeza. Está provado porque as farmácias... Se fosse o caminho, né, todo mundo estava aí com o peso Se ideal, fosse né? o caminho, as farmácias, sei lá quantas vezes que aumentou nas últimas décadas, deve ter multiplicado por 10, 20 o número de farmácias. E as pessoas estão mais doentes. É verdade. Antigamente, as pessoas nem tinham acesso à farmácia e eram muito mais saudáveis. A pessoa morava na roça a vida inteira, não sabia nem que muitas vezes que era um médico, que era um farmacêutico, e vivia 90, 100 anos. Hoje as pessoas vivem dentro de unidades de saúde, dentro das farmácias, e estão morrendo com 35, 40, 50 anos de idade. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos equivocados. Então, gordura, pessoal, a gente não derrete com shake, a gente não derrete com chá. Gordura, ela precisa ser queimada, ela precisa ser recrutada para que nossas células comecem a consumi-las como combustível, gerando energia a partir dela. O que a gordura é, em última instância? É uma reserva de energia. É para isso que ela existe, em princípio. Só que quando há um desequilíbrio no organismo dessa pessoa, essa pessoa começa a reservar gordura indiscriminadamente. Então, ela tinha que ter um equilíbrio entre reserva e queima. Né? Então, num determinado momento, ela reservaria, no outro, ela queimaria, de forma que aquele saldo fica 0 a 0, empata. Né? Queima X, guarda X, queima X. Guarda X, queima X. Mantém o peso. Mas o que acontece com essas pessoas? Elas começam a só guardar. Só guardar. Só guardar. Quando ela tinha que queimar, ela guarda mais. Quando ela tinha que queimar de novo, ela guarda mais. E aí eu estou falando de queimar, pessoal, não pensa em princípio em exercício, não. Não estou falando ainda de exercício. Isso.
Nada contra os exercícios, isso é coisa boa. Mas eu estou falando de queimar só pela queima mesmo, né? A queima que você está falando, doutor Cristiano, vou ver se eu entendi. Então, a gordura, ela não é eliminada na sua urina, ela não é eliminada nas fezes, não tem como derreter a gordura com um produto alimentício que você coloca na sua boca e ele derrete sua gordura. Não existe isso. Nenhum remédio derrete sua gordura. Não existe, né? Nenhum remédio que te dá da diarreia. E detalhe, eu estou vendo pessoas perguntando, a queima de gordura não gera calor, tá, pessoal? Isso. Se você está com calores ao longo do dia, você está com desequilíbrio de hormônios. Que provavelmente é causado pela obesidade. Entendi. E não queimando gordura. Pelo contrário, ele está acumulando gordura. Tá? Então, para que você elimine gordura que está armazenada dentro do seu corpo, o seu organismo tem que necessitar o uso dessa gordura para geração de energia ou para fabricação de músculo, para usar para o nosso organismo. Então, a gordura que está armazenada, ela tem que ser recrutada para ser utilizada, é isso? Exatamente. Né? Então, o que acontece? Para que essa gordura seja utilizada, precisa haver um comando hormonal. O corpo precisa comandar, os hormônios do corpo precisam comandar essa gordura para que ela seja removida do local onde ela está armazenada, seja levada pela corrente sanguínea até as células que vão queimar essa gordura numa fornalhinha que tem dentro delas, que se chama mitocôndria. Mitocôndria, que está dentro da célula. São as usinas geradoras de energia que ficam dentro da célula. E lá dentro da célula, essa gordura vai ser queimada e a partir da queima dela, gerada energia. Tá? Mas, para que esse processo aconteça, é preciso que esse corpo esteja ajustado do ponto de vista hormonal. E isso não tem nada a ver com caloria. Tem a ver com o tipo de alimentação que a pessoa está fazendo. Tem a ver muito mais com a qualidade das coisas que essa pessoa está se alimentando, com a combinação equivocada que essa pessoa está fazendo, com a frequência errada que essa pessoa está se alimentando. E aí sim, ela vai levar um desequilíbrio que vai fazer ela virar um acumulador de gordura. Mas se ela, por outro lado, começar a se alimentar da forma correta, com a combinação correta, e volto a dizer, isso tem mais a ver com qualidade do que com quantidade, porque a quantidade o organismo ele calibra automaticamente quando ele está equilibrado. Essa pessoa só vai estar comendo em excesso se ela estiver desequilibrada. Aí ela vai comer em excesso por causa do desequilíbrio hormonal, que não vai sinalizar saciedade, que vai sinalizar uma fome excessiva. Uma fome excessiva, né? Entendi. Agora, a pessoa, quando ela está com equilíbrio hormonal, a saciedade aumenta, a fome diminui e ela deixa de virar um armazenador de gordura e passa a virar um queimador de gordura. Aí esses hormônios que promovem a queima de gordura vão atuar, vão remover a gordura dos estoques e levar lá para a fornalha para queimar. Que maravilha, então, hein? Gordura só perde queimando. E para queimar gordura é ajuste dos hormônios, que no nosso caso a gente fala aqui que acontece de forma natural, espontânea, através de uma alimentação correta, de uma combinação correta de alimentos. E não tem nada a ver com comer de 3 em 3 horas, e não tem nada a ver com os integrais, e não tem nada a ver com diet, com light, nem com adoçante. Já vou falando isso já de uma vez, para já tirar tudo que vocês já ouviram falar sobre emagrecimento, tá bom? Provavelmente quase tudo está totalmente errado. O que é interessante, né? Muitas vezes, doutor Cristiano, o que eu vejo? Pacientes que comem muito pouco ou que comem de 3 em 3 horas e que se transformam em grandes armazenadores. Sim. A partir dos 30 anos ali, o nosso metabolismo já tem um pouquinho de queda. Sim. E principalmente quando a pessoa já está na menopausa, ela não pode mais brincar de fazer qualquer dieta, né? Ela precisa mesmo nutrir o seu corpo em primeiro lugar. Então, se você está chegando aqui hoje, nós queremos que você entenda o que acontece dentro do seu corpo. Nós não queremos que você pegue um cardápiozinho pronto e siga. A gente quer que você entenda. Olha, então, claramente, hoje, você já sabe que não existe nenhum chá, nenhum shake que você ingira e que derreta a sua gordura. Não existe, não é, doutor Cristiano? Não exatamente. Existe. Agora, você já aprendeu hoje com o doutor Cristiano como que acontece o armazenamento no seu corpo. Então, você vai saber também que não existe essa história, não é, amor? Que vai perder só gordura na barriga ou só gordura no braço. O nosso tecido adiposo, ele é em volta de todo o nosso corpo, igual o doutor Cristiano falou. No corpo inteiro. E quando a gente queima gordura, verdadeiramente, você percebe até no teu dedo que você queimou gordura. Queima gordura é homogêneo, no corpo inteiro, né? É claro que é onde tem mais gordura. Se essa pessoa estiver emagrecendo da forma correta, se for um emagrecimento verdadeiro,
Porque existe o falso emagrecimento. Isso. O que eu mais vejo são as pessoas emagrecendo de forma falsa. Quem fala, perdi tantos quilos. Você pode olhar que ela está perdendo mais massa magra do que massa gorda. Então, não é emagrecimento de verdade. Isso. Mas pode ser que aconteça rápido o emagrecimento verdadeiro também, né? Não, eu não estou falando que não é possível emagrecer verdadeiramente de forma rápida. Eu não estou falando de emagrecimento rápido, Rápido. Então, o pessoal está falando que emagreceu 10 quilos, 15 quilos. Sim, isso é real, eles são alunos nossos, mas porque eles reequilibraram os hormônios deles com uma série de técnicas, com uma série de procedimentos sequenciais na ordem correta, no momento correto, que foi conduzindo os hormônios deles para uma programação de queima de gordura. Aí sim, essas pessoas estão perdendo peso de gordura. Aí é o emagrecimento verdadeiro que eu estou falando. Nossa, né? Perfeito. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Essa pessoa que está queimando gordura, ela está emagrecendo de verdade. Mas para queimar gordura, ela precisa ter uma programação hormonal queimadora de gordura. E, doutor Cristiano, uma próxima pergunta. Programação hormonal, que é então o que define tudo isso, é uma condenação? Então, a pessoa está armazenando gordura, ela está com uma programação hormonal errada. Isso nós não vamos ver em exames, nós vamos ver na tua prática. Você está armazenando gordura? Você está com dificuldade de emagrecer? Você está com desequilíbrio hormonal. Isso, não é menopausa, não é o hipotiroidismo, que eu estou vendo aqui nos comentários. Não. Muita gente culpa a tireoide, culpa a menopausa. Disso, né, vida? Isso é um grande equívoco, né? As pessoas culparem menopausa por não estar emagrecendo, culparem hipotireoidismo por não estar emagrecendo. O motivo delas não estar emagrecendo é outro. E por elas estarem focadas no motivo errado, isso atrasa o processo delas de emagrecimento. Porque se o problema está aqui e eu estou mirando aqui, do lado contrário, como é que eu vou acertar o alvo? Fica difícil. Meu alvo está à minha esquerda, eu estou mirando à minha direita. Você está indo para o caminho errado. Eu vou ficar tirando eternamente num alvo falso que não vai me levar a lugar nenhum. Então, as pessoas ficam aí o tempo todo reféns da tireoide, reféns da menopausa, quando, na verdade, isso não tem nada a ver. Isso, muitas vezes, é consequência. As coisas que elas alegam serem a causa da obesidade, muitas vezes são a consequência da obesidade, não o contrário. Tá bom? Doutor Cristiano, essa programação hormonal é uma condenação, então? Não, não é condenação. A programação hormonal que te leva ou para o emagrecimento ou para o ganho de peso, ganho de gordura, melhor falando, isso. Né? Ganho de peso na forma de gordura, essa programação ela pode ser ajustada, ela pode ser controlada por você. Ela está nas suas mãos. Olha só. Não é determinação, não é genética, tá, pessoal? Genética é 2%. Olha só. 2%. 98% não tem nada do emagrecimento ou do ganho de peso, não tem absolutamente nada a ver com genética. Ah, mas doutor Cristiano, na minha família todo mundo está acima do peso. Está acima do peso porque todo mundo está errando igual. É o ambiente obesogênico, a gente chama, né? O que está sendo herdado ali não são genes de obesidade, o que está sendo herdado ali são hábitos de obesidade. Então, como todo mundo naquela família tem hábitos semelhantes, que levam ao desequilíbrio hormonal, está todo mundo desequilibrado hormonalmente. Isso mesmo. Porque elas fazem as mesmas coisas e o organismo responde da mesma coisa, e aí ficam obesas. Mas se você pegar uma pessoa de uma família de obesos e colocar numa família de magros, a chance é que ela emagreça. Entendeu? Então não tem nada a ver com genética, tem muito pouco a ver com genética. E isso é uma notícia boa. Por quê? Porque se fosse genético, pessoal, não teria o que fazer. Isso. Já é uma determinação, né? Meu olho é castanho. Eu não tenho como fazer ele ficar azul, verde ou preto. Né? Por quê? Porque é genético. Agora, o meu peso, eu posso decidi-lo. Né? Eu tenho certeza que existe muitas pessoas aqui que já comem tudo saudável, já comem verdura, frutas, proteína, já não tomam refrigerante. Nossa, eu já como tudo saudável, mas não emagrecem. Eu tenho certeza também que tem pessoas que já seguem, que acreditam, né, que é a menopausa, que é o hipotiroidismo, que são os problemas de saúde que estão ocasionando esse metabolismo lento. E ao contrário. Então, se você está aqui, se você tem menopausa, hipotiroidismo, retenção de líquido, né, doutor Cristiano, intestino preso, se você tem aí síndrome de ovário policístico, que hoje eu repeti lá de manhã, eu falei na minha caixinha, todos esses problemas de saúde, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, tem tudo a ver com obesidade. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui, está no lugar certo. Olha, pessoal, eu vi várias perguntas aqui que a gente não vai responder ponto a ponto, mas vocês fiquem tranquilos. Isso. Que à medida
todas essas perguntas que eu vi até agora, 100% das perguntas que eu vi aqui, elas serão respondidas em episódios específicos. Isso, porque são temas que demandam uma live. Nós estamos fazendo uma primeira Por hoje, exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi pessoas perguntando aqui sobre ácido úrico. Nós vamos fazer uma live inteira sobre ácido úrico. E vai surpreender muita gente. E você vai ver que tudo que você ouviu até hoje falar do ácido úrico está errado. Né? Você ouviu já falando que não podia comer víscera, você ouviu falar que não podia comer carne, que não podia comer feijão, leguminosas, que aumenta o ácido úrico. Você vai aprender que isso não tem nada a ver. Isso. Vai aprender que o que leva ao aumento do ácido úrico é outra coisa e que está ligado à obesidade. Né? Ele não é causa da obesidade, ele é consequência dela. Mais uma doença que se resolve ao haver um emagrecimento verdadeiro. Então, tudo isso, diabetes, pressão alta, artrite, bursite, ácido úrico, gordura no fígado, síndrome de ovário policístico, candidíase, infertilidade, doenças autoimunes, enxaqueca, tudo isso e muitas outras doenças, né? Infarto, derrame, enfim, cânceres, têm relação estreita com obesidade. E nós vamos falar sobre tudo isso, por isso que são alguns episódios pela frente. E a gente, em cada episódio, vai falar de um tema. Então, se vocês ficarem bem atentas aí, acompanhando, vocês vão aprender tudo que vocês perguntaram aí. Nós vamos ter respostas, uma live inteira de respostas para vocês. Tá? Que vai muito além da dieta. Aqui nós vamos falar do emagrecimento além da dieta. Gente, eu preciso comentar isso, desculpa. Pode falar, amor. Eu vi uma pessoa falando que o profissional pediu a pessoa para não comer brócolis, gente. Aonde nós estamos chegando, que nível, as pessoas estão com medo de alimento? Que nível, medo de batata doce. Não estou falando nome de profissional, nem sei quem que é o profissional que falou, né? Estou criticando aqui a atitude, não a pessoa. Porque a gente não sabe a pessoa, o que ela passou, por que ela acha isso, mas quando a gente chega ao ponto de um médico pedir uma pessoa para não consumir brócolis, porque aquilo vai fazer mal para a saúde dela, isso me preocupa. Eu fico preocupada grandemente, né? Não quer dizer que também é só comer brócolis vai ser saudável, não, tá, pessoal? Não estou falando isso, não. A alimentação, ela não tem que ficar só no brócolis, não. Mas falar que não deve comer brócolis, né? Que vai causar problema de saúde, sinceramente, isso me preocupa grandemente, né? Onde que nós estamos chegando? Né? Daqui a pouco as pessoas vão ter que parar de comer alimentos e viver de substâncias químicas, né? Com certeza, de cápsulas, de cápsulas shakes, e de produtos alimentícios, mas não de alimentos. É bem conveniente, né? Jamais, pessoal, eu desconheço, pode até haver aqui, porque a medicina é vasta, mas eu desconheço alguma contraindicação ao consumo de brócolis. Só se sinceramente, uma medicação eu desconheço, a não ser que essa pessoa esteja consumindo um remédio onde o brócolis interfere. Aí tem situações específicas que você tem que conversar com o seu médico. Isso, tá? Mas é muito isso raro. Eu precisava falar, porque assim, é um absurdo muito grande, e aí eu me sinto na obrigação de corrigir isso. Porque não tem como, falar né, que uma pessoa não pode comer brócolis é um fim da picada, né? Que isso vai trazer problema para o ácido úrico dela, gente, pelo amor de Deus, né? Deus me livre num negócio desse. Então, mas vamos voltar para a live aqui, porque tem coisas que são tão absurdas que eu não consegui me passar batido. Amor, né? Eu recebo na minha caixinha todos os dias lá no Instagram pessoas com medo de comer feijão, com medo de comer arroz, com medo de comer batata doce. Não, mas batata doce engorda. Mas feijão engorda. Mas, gente, esses alimentos são alimentos maravilhosos, né? Sim. Só falta saber combinar e as quantidades direitinho. Nós vamos ensinar tintim por tintim para vocês. E não se apavorem, não tenham ansiedade, porque para que você tenha conhecimento, aqui não estamos aqui para te enrolar em nada, é para você se libertar. A gente precisa desvendar. A gente podia passar um pincelando aqui tudo. Sim. Não, a gente acredita no seu potencial de conhecimento que vai te libertar dos produtos e você vai ser magra para sempre, que é o que a gente quer para você aqui, né? E principalmente para as pessoas que têm metabolismo lento, que têm dificuldade, que já está na menopausa, que já passou dos 30 anos. Essas pessoas estão no lugar certo, porque agora elas estão acompanhando profissionais de saúde. Nossa missão aqui é levar a verdade para você. É levar a verdade. Eu vi pessoas perguntando da menopausa, né? Algumas perguntas eu respondi que está dentro do nosso tema de hoje, tá? Então, só voltando à questão dos brócolis, pessoal. Brócolis, alimentos verdes, para quem está consumindo anticoagulante, tem que ter cuidado na mudança da alimentação. Você tem que avisar o seu médico. Não quer dizer que você não possa comer. Significa que você tem que avisar, porque tem uma medicação, que eu não vou falar aqui o nome, específica, que é anticoagulante, tá?
que essa medicação, quando usada, a pessoa tem que tomar cuidado com o verde, porque pode interferir na ação dela. Isso que eu pensei, tá? isso mesmo, é só então, isso. é só isso, mas ainda assim não está contraindicado. A pessoa só tem que estar avisando ao médico e fazendo o exame de controle dessa anticoagulação, tá? Mas falar que brócolis causa trombose, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Brócolis não causa trombose. O que causa trombose é a obesidade, o que causa trombose é sedentarismo, o que causa trombose são doenças genéticas que aumentam a coagulação do sangue. O que causa trombose é exatamente a obesidade e suas consequências. Isso, né? Que deixam o sangue cheio de toxinas inflamadas, né? E faz esse sangue ficar hipercoagulável. A obesidade, sim, gera trombose. Agora, se uma pessoa comer brócolis e alimento saudável e emagrecer, ela vai diminuir a chance de trombose dela e não aumentar. Então, vamos tomar cuidado com os raciocínios aqui, raciocínios simplistas, tá? Isso. Agora, mais uma vez, não façam nada sem consultar o médico de vocês no sentido da alimentação com relação à medicação. Isso. Tá? Só corrigindo essa questão aí. Mas só isso, tá bom? Só isso. Agora, com relação ao ácido úrico, jamais, tá bom? A gente vai fazer bastante lives sobre gases, refluxo, intestino preso. Que tem a ver também. Estendido, tem tudo a ver, tudo com o refluxo tem a ver com obesidade. Eu vi uma pessoa perguntando ali sobre refluxo, né? E falando assim, ela falou que um alimento que ela não come para não ter refluxo, que foi um alimento ótimo, que ela falou que tem que tomar cuidado por causa do refluxo. Na verdade, pessoal, o refluxo é a obesidade que está gerando. Esse alimento que a pessoa falou, eu não lembro qual que era, mas um alimento que pode até ajudar a tratar o refluxo dela. Com certeza. Então, ela está com medo, as pessoas têm medo das coisas que fazem bem e são apaixonadas e são amigáveis, amistosas com aquilo que está matando elas. É isso que eu acho interessante. Então, a pessoa falou, eu não esqueci agora o alimento, lá atrás, no início da live, alguém falou. Né? Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado, pessoal. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Para quebrar esses conceitos equivocados, esses conceitos que estão nas mentes de vocês, informações que trazem vocês para trás, que puxam vocês para trás. Então, às vezes, você está deixando de comer um alimento com medo do refluxo, que pode ser um alimento exatamente que pode te ajudar no refluxo. Que vai te ajudar a emagrecer e realmente tratar a causa desse refluxo. Que a grande maioria dos refluxos hoje são por causa da obesidade. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado demais, porque a gente vê muita pessoa tomando cuidado e tem essa questão aí. Né? Amor, deixa eu te falar uma coisa. Então, hoje a gente já falou da gordura, né? Como que armazena gordura, como que queima gordura. Então, gordura tem que ser queimada, não é eliminada na urina, não adianta querer só sair nas fezes, que isso não vai resolver. Tem até um remedinho aí que sai nas fezes, mas não funciona. Não é assim que você vai emagrecer verdadeiramente. Não adianta muito. É meio ilusão, né? Por quê? Porque a gordura da alimentação é totalmente diferente da gordura do corpo. Isso é outro conceito que nós vamos falar para vocês. Vocês vão ver que a gordura que se come não tem muito a ver com a gordura que está no corpo, não. Tá? Então, quando a gente começa a raciocinar de forma correta, né, não de forma simplista, a gente começa a ter resultado. Tiver com alguma dúvida, manda no nosso direct, manda no nosso e-mail do suporte. A gente vai te orientando para que você não perca essa oportunidade, porque você não está aqui por acaso. Com certeza. Deus sabe o que faz, né? Eu acredito numa inteligência superior que rege a tudo e a todos. E não existem coincidências. Né? Eu estou vendo pessoas perguntando se quem tem osteopenia pode fazer o programa. Nossa, pode e deve, pessoal. Não existe nenhuma doença que tenha contraindicação, porque o programa ele só leva a mais saúde. Ele só vai trazer mais saúde. Não existe nada que o programa possa causar de prejuízo. Muito pelo contrário. Né? Então, quem tem osteoporose, osteopenia, ao se alimentar melhor, vai fornecer mais estrutura até para o osso responder melhor ao tratamento, aumentar a massa óssea. Né? A gente tem que lembrar que o osso não é só feito de cálcio, né? Osso é feito de proteína, então eu vejo muitas pessoas com osteoporose consumindo somente suplementos de cálcio, mas não estão se nutrindo com proteínas de qualidade, de alto valor biológico. E a base do osso, pessoal, é colágeno. O osso é feito de colágeno. Em cima desse colágeno ósseo, que é um colágeno específico, se deposita o cálcio. Então, não adianta consumir cálcio se não tiver a base matriz proteica para ele assentar. Olha só. Entendeu? Então, é como se eu fizesse um show, né, e falasse que vai ficar todo mundo sentado, mas não pusesse cadeira para ninguém. Meu Deus. Essas pessoas vão sentar onde?
O cálcio chega lá e não tem a proteína. E fala, não tem nada para fazer aqui, não tem lugar para eu ficar, eu vou embora. E aí o que é pior, esse cálcio pode depositar nas artérias e aí ele vai trazer problema. Então, procure um médico atualizado, procure um bom nutrólogo e o leve vai te ajudar na parte alimentar, sem dúvida, porque só vai colaborar. Tá bom? Não vou entrar mais nesse tema, nós vamos falar disso em outras lives, só para isso. Porque senão a gente vai fazer outra live aqui só sobre osso. Mas a osteopenia não só não atrapalha, como é uma indicação, né? Porque o programa de nutrição verdadeira, o leve, ele vai levar uma saúde melhor em todas as situações. Não tem uma situação de que essa pessoa vai ficar mais doente se ela fizer, porque não é para te desnutrir, é para te nutrir melhor. E ao te nutrir melhor, te emagrecer. Essa é outra coisa que nós vamos falar que a obesidade é uma forma de desnutrição. Parece que não, mas é. Mas isso para frente a gente fala. Um beijo. Prazer conhecer vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.